Inter compete até o final e consegue empate na Fonte Nova na estreia da Copa Libertadores. Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Bom, bora comentar um pouco sobre o empate do Inter contra a equipe do Bahia ontem, né, pela estreia da Libertadores da América, o jogo que aconteceu ontem às 7 da noite na Fonte Nova, né? O Inter, devido às circunstâncias do jogo, né, conseguiu um bom empate contra a boa equipe do Bahia, né? Se mostrou um time bom, o time do Bahia, bem treinado pelo técnico Rogério Ceni, né? Tava até comentando que antes do jogo eu havia falado que obviamente queria a vitória, né? Mas pela qualidade do time do Inter, né? Que eu acredito, continuo achando ainda que o time do Inter é melhor em peças do que o time do Bahia, né? Tem mais qualidade de jogadores, apesar ali do... Eu não gosto da zaga do Bahia ali, né? As laterais até que são boas, mas a zaga ali, o goleiro, o meio pra frente do Bahia é muito bom, né? Mas e por isso eu achava que o Inter deveria se impor e buscar a vitória, né? Mas claro que não dá pra, como a gente viu no jogo, né? O Inter chegou até a se impor no início da partida, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso também, sobre a partida, mas o Inter até chegou a se impor, mas a equipe do Bahia também, jogando em casa, né? Pela qualidade, não dava pra se atirar muito, senão o Inter ia tomar, né? Pela boa qualidade que a equipe do Bahia tem. Mas o Inter conseguiu um empate importante, como eu falei, devido às circunstâncias, né? Pela partida que o Inter foi muito abaixo, conseguiu um empate ali num chute do Aguirre, gol do Valencia, empate importante para o Inter nesse começo, né? Mas vamos comentar aqui sobre o jogo, né? Começando do início do primeiro tempo. O Inter ali, o Roger Machado até conseguiu marcar pressão ali nos primeiros 10 minutos, né? Parecia mesmo que o Inter ia jogar assim, na pressão, né? Marcando lá em cima o Bahia e que a vitória ia sair tranquilamente, né, pessoal? Até que o Inter até criou chances, né? Primeiro ali uma roubada de bola uma saída de bola errada do goleiro Ronaldo da equipe do Bahia, que acabou errando ali, o Patrick gira, toca pro Vitinho, que eu até já vi o lance várias vezes, né? Acredito que ele poderia ter feito gol, mas aí depois eu vejo de novo, acho que era difícil, ele fez o certo, bateu ali, o goleiro fez uma grande defesa, aí depois eu achava que ele podia ter batido no outro canto, né, mas o certo é que o Inter perdeu esse gol, né, um gol que não se pode perder em Copa Libertadores, né, já sofremos infelizmente com isso, com gols inacreditáveis e que acabaram nos eliminando da competição, mas não pode perder um gol, né, desses, tem que matar o jogo logo, ali já ia começar 1-0 e o Inter já poderia administrar o placar ali, perdão. Depois, o Inter até cria outra chance com o Wesley, né? Que também o Wesley poderia ter tocado, ele corta e tenta chutar, chutou mal, né? Claro que ali até nem culpo ele por ter chutado, né? Mas acho que o passe seria uma melhor opção. E depois uma que o Vitinho, ele acaba não fazendo o corta-luz tocando para trás. Se ele faz o corta-luz, o Bruno Henrique chega e bate pro gol e o Inter já abriu o placar ali também, né? 3 chances aí que eu falo, né, pessoal? Não pode perder 3 chances. E depois disso só deu Bahia, né? Depois o Inter parece que desligou ali para a segunda metade do primeiro tempo. E aí só deu Bahia, pressão do Bahia, 2 defesas do Antony, né? Antony muito bem na partida. E aí o Inter acabou que não funcionava nada, né? Borré muito, muito mal no primeiro tempo. Mas também não culpo tanto ele também, porque a bola, quando chegava ele, não tinha muito o que fazer, né? Não estava ali na área, não estava dentro da grande área, né? Mas estava mal, não era uma boa partida de Borré. Partida ruim também do Bernabé no primeiro tempo, sofreu defensivamente. E o Aguirre no primeiro tempo gostei bastante, achei que ele conseguiu fazer uma boa marcação no primeiro tempo. Já na parte do segundo tempo o Inter não mexe. Roger Machado continua com o mesmo time, mesmo com o Bruno Henrique com o amarelo já, né? Eu acho que... Não, o Aguirre tomou amarelo, foi no segundo, né? Mesmo com o Bruno Henrique já com amarelo, mesmo na partida abaixo do Borré, e talvez poderia ter tirado o Vitinho ou o Wesley para colocar o Carboneiro. Mas o Inter volta do mesmo jeito e ali nos primeiros 5 minutos, acho que nem chegou a 10, o Inter fez uma coisa parecida com o que fez no primeiro tempo, né? Foi para cima do Bahia, tentou ali e depois aí foi pior que o primeiro tempo, foi pressão total do Bahia, o Inter sofreu bastante, o gol parecia questão de tempo, né? O Roger até mudou o time, tirou o Borré, colocou o Valencia, colocou o Carboneiro no lugar do Vitinho, tirou... Isso aí mais pra frente depois foi, né, pessoal? Tirou o Bruno Henrique para colocar o Thiago Maia. E aí acabou que nessa de tirar o Bruno Henrique para colocar o Thiago Maia com 25 minutos... Perdão, tirou o Wesley, eu tô falando do Bruno Henrique. Ele tirou o Bruno Henrique para colocar o Ronaldo e tirou o Wesley para colocar o Thiago Maia, agora sim.
Mas ele, nessa de tirar o Wesley para colocar o Thiago Maia, com 25 minutos, ele fechou completamente o time, né, pessoal? Com 25 minutos o Roger falou, aqui o empate tá bom, o empatando o jogo aqui já tá perfeito. E grande empate, né? Que até pelas circunstâncias, o empate fora de casa é bom, né? Mas com 25 minutos de jogo, tu não pode se fechar, pessoal. É muito cedo. E foi o que aconteceu, né? Com 3 minutos depois, o Inter ali, numa jogada pela lateral, pelo lado do Aguirre ali, né? Que não teve culpa. Viu o pessoal também falando um pouco do Rohel, que ele não tava 100% certo no posicionamento, mas acho que também a culpa não foi dele. Foi uma jogada que o Bahia foi feliz, né? Não teve ninguém para chegar um pouco mais duro para tirar a bola, e aí o Bahia foi feliz pela qualidade que tem dos seus jogadores, né? Ah, o pessoal viu também isso falando, o pessoal do Rohel, que falhou, que o Inter não pode tomar um gol desse. A gente também tem que saber admitir que o time do Bahia tem qualidade, né, pessoal? Do meio para frente, como eu falei, da zaga eu não gosto, mas do meio para frente o time do Bahia tem muita qualidade. Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, o Lúcio Rodrigues, que eu acho um baita atacante. Depois entrou o William José no final, né, que é também um baita centroavante, tá mal fisicamente, mas em questão de qualidade é ótimo. O Eric Pulga é uma bala correndo, muito rápido e muito bom jogador, habilidoso. E com isso, gol do Jean Lucas. Ali parecia que o Inter já não via questão de como o Inter empatar aquele jogo, né? Parecia que já a derrota já era certa ali. Também pelo fato das substituições do Roger, né? O Inter já não tinha mais o Wesley, estava com o meio-campo ali congestionado, mais de volantes. Mas até que uma bola surge ali, o Bernabé cruza, o Aguirre, muito feliz, consegue fazer um baita de um chute, e o goleiro espalma, e o Éner Valencia, né? O homem que em 7 jogos de Libertadores tem 5 gols, né? Que deveria ter começado como titular, na minha opinião, né? A fase do Valencia é melhor do que a do Borré. O Borré esse ano não demonstrou muita coisa, né? O Borré tá numa má fase. Mas Éner Valencia, que tá voando, né? Os últimos jogos, jogando pela seleção equatoriana, fez gol na final do Gauchão, golaço, aliás, e faz mais um gol na Libertadores e merece, na minha opinião, ser o titular do Inter hoje, né? Um empate importante, pessoal, ali num jogo que o Inter não fez uma grande partida, na minha opinião, né? E agora é jogo contra o Cruzeiro, né? Onde o Inter precisa da vitória para brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? Sei que o Inter deve poupar alguns jogadores, principalmente o Fernando, que jogou de novo 90 minutos, e mais uma boa partida do Fernando, mas já demonstrou cansaço. Bernabé demonstrou cansaço também, Bernabé não fez uma boa partida, demonstrou cansaço também. O Inter deve poupar alguns jogadores, mas por isso que o Inter contratou, desde o ano passado, né, um bom time para ter um bom elenco também, né? Contratou peças que faltavam esse ano para agregar no elenco, e para isso, né? Eu não quero que o Inter jogue com um time reserva, 100% de todos os jogadores, mas que os jogadores estiverem mais cansados ali, o Inter dê uma descansada, né? Porque o jogo já é domingo, mas o próximo jogo da Libertadores é só quinta-feira, né? Então vamos aí ver o que o Roger vai fazer. Jogo importante contra a equipe do Cruzeiro no domingo. Esperamos que a gente saia com a vitória. E jogo importantíssimo na quinta que vem contra o Atlético Nacional, que ganhou do Nacional de 3-0 na estreia da Libertadores do Atlético Nacional na sua casa. Mas é isso, pessoal. Empate importante, como eu falei aí ao decorrer do vídeo. Inter agora ocupa a segunda e terceira colocação. Na segunda colocação, né? Tá empatado com o Bahia junto na segunda colocação. Mas agora, esses dois jogos importantes aí pro Inter, vamos ver o que o Roger Machado vai fazer, qual time ele vai mandar domingo a campo. Comenta aí o que vocês acharam, olha a descrição aí, se você gostou do vídeo, curte aí. Muito obrigado para você que ficou até o final, olha a descrição, me segue nas redes sociais vizinhas aí. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Comenta aí o que vocês acharam do jogo e vamos Inter. Valeu, pessoal.